Olá pessoal, estamos aqui entrando com mais uma aula da disciplina Projeto de Vida e Empreendedorismo. Hoje estaremos discutindo sobre emprego e trabalho. O primeiro slide que foi colocado aqui, ele procura diferenciar um pouco os dois termos. Emprego, o que é emprego? Emprego é o vínculo de trabalho em qualquer atividade econômica com remuneração formal e regulamentada por lei, sendo as atividades exercidas comprovadas por carteira de trabalho ou contratos temporários. Ou seja, qualquer vínculo de trabalho que esteja formalmente regularizado, seguindo as leis, e que esteja comprovado mediante carteira de trabalho ou contrato temporário, esse é denominado de emprego. E o que seria o trabalho? O trabalho é qualquer atividade que transforme a natureza e produza bens e serviços mediante o gasto de energia física e mental do trabalhador, independente de existir contrato formal. Existe um grande equívoco entre as pessoas que é achar que emprego e trabalho são a mesma coisa. Na verdade, não são. O emprego, ele tem que ser regulamentado por lei e comprovado a sua existência mediante carteira de trabalho ou contrato temporário. Em contrapartida, o trabalho, ele não necessariamente precisa de comprovação. Na verdade, qualquer atividade informal é caracterizada por trabalho. Então, o emprego, ele pode ser um trabalho, mas um trabalho não necessariamente é um emprego. Quando foi que surgiu o trabalho? Como vocês viram aqui no slide anterior, trabalho é qualquer atividade que transforme a natureza e produza bens e serviços. Quando é que houve as transformações da natureza, as primeiras transformações? A partir do momento, no período da pré-história. No período da pré-história é onde a gente vai ver a questão desse surgimento. Quando as sociedades humanas descobrem como adaptar a natureza às suas necessidades, andando assim na contramão de todas as espécies vivas do planeta. Em outras palavras, pessoal, enquanto todos os seres vivos do planeta têm que se adaptar à natureza, nós, seres humanos, em contrapartida, não apenas não nos adaptamos à natureza, como induzimos ela a se adaptar a nós. Se precisamos de água, o que é que fazemos? Pegamos uma região que tenha água, criamos todo um sistema de tubulação de canos para que a água seja transportada daquela região até nós. Se precisamos de energia, produzimos a energia em um determinado local onde condições sejam favoráveis e transportamos a energia feita naquele ambiente até os nossos domicílios. No caso de Toritama, por exemplo, não existem barragens de grande porte para abastecer a cidade. Porém, sempre que a água na barragem de Itabocas, que se encontra em Brejo, ou então Jucazinho, que se encontra em Surubim, ou até o rio Pirangi, em Catende, nós pegamos águas desses ambientes e transportamos elas até a Compesa local daqui de Toritama para que seja assim redistribuída. A energia nossa, por exemplo, ela é feita em Paulo Afonso, na Bahia. Criamos todo um sistema de postes, de fios, de cobre para que essa energia chegue até nós. E a gente vê que a primeira adaptação que a gente vai ver da natureza às nossas necessidades vai ser, por exemplo, a agricultura, que vai ser descoberta pelas mulheres ainda no período do Neolítico. Outra questão que é bastante pertinente para que a gente entenda sobre questão de emprego e trabalho é a questão das fases da Revolução Industrial. Na verdade, a Revolução Industrial ela pode ser assim definida em 3 fases. A primeira fase ela é caracterizada pela produção restrita à Inglaterra, que nessa época monopolizava o comércio mundial, vendendo roupas de algodão, principalmente elas, né? Na verdade, existiam outras produções, como ópio, como talheres, que eram artigos de luxo, mas a principal produção mesmo era o algodão. As máquinas nesse período elas eram movidas a vapor
E a Inglaterra tinha um crescimento anual de aproximadamente 300% ao ano. O que era um crescimento astronômico. Se você pegar países hoje que crescem demasiadamente, geralmente eles têm um crescimento que gira em torno de 4 a 6%. A Inglaterra chegava a crescer mais de 300% ao ano. Porém, toda a riqueza ficava concentrada na mão de uma elite burguesa. Os trabalhadores mesmo, eles não tinham aumentos salariais, ou seja, era um crescimento econômico que se concentrava na mão de poucos, enquanto a grande maioria vivia aglomerados em cortiços, com salários miseráveis e expostos a doenças como era a questão da varíola. Não existiam direitos trabalhistas previstos em lei, na verdade não existia nenhuma lei trabalhista nessa época. Os trabalhadores, dado esse fato, vão começar a se reunir inicialmente para fazerem greves clandestinas e assim requisitarem esses direitos, que foram conquistados na Inglaterra ao longo de mais de 100 anos. A segunda fase da Revolução Industrial, a gente vê que vai existir dois elementos que vão torná-la possível. Primeiro, a descoberta do dínamo. O que é o dínamo? O dínamo é um equipamento que ele transforma energia motora em energia elétrica. Não é a água das hidrelétricas em si que cria a energia, mas a força da queda delas, a partir do momento que ela bate em um equipamento, ela faz com que esse equipamento gire e a partir desse giro, dessa força motora, é criado a energia. Não é o vento em si, mas a força motora do vento que aciona o dínamo e assim cria a energia elétrica. Então, é descoberto esse equipamento, é inventado, né, nesse caso, e a partir dele as pessoas vão transformar a energia motor em energia elétrica. Outro elemento vai ser o processo Bessemer, que vai transformar metais comuns em aço. A partir da descoberta da energia elétrica e a partir desse processo Bessemer, outros países que não eram industrializados também vão entrar nessa corrida produtiva. Entre eles, a gente pode destacar a França, a Itália, a Alemanha, Rússia, Estados Unidos e Japão. Os sistemas de produção que mais irão se destacar nesse período são o Fordismo e o Taylorismo. E ambos, pessoal, eles concentravam a produção em uma única localidade. Se você pegar o Fordismo, por exemplo, você vai ver que a Ford produzia carros pretos e todos os carros eram do mesmo modelo. Todos eles produzidos no mesmo espaço, na mesma fábrica. O Taylorismo ele vai se diferenciar um pouco somente na questão da variedade. Vai ser a mesma estrutura, basicamente, do Fordismo, porém com a ressalva. Vai ser a questão das particularidades do cliente. Em vez de produzir todos os carros pretos, as fábricas baseadas no sistema de Taylorismo, elas irão produzir, vamos dizer, carros na cor vermelha, azul, prata, outras cores que atendam à demanda dos clientes. Porém, a produção ainda vai continuar concentrada no mesmo espaço, no mesmo local. Por fim, vemos a terceira fase, que é também conhecida como Revolução Técnico-Científica. Essa fase, pessoal, ela destaca-se pela quebra da concentração da produção em um mesmo ambiente, preferindo-se assim a descentralização e a busca de países com leis trabalhistas mais flexíveis. Esta é marcada também pela ampliação da tecnologia e pela prestação de serviços sem vínculos empregatícios diretos e o aumento também da informalidade. Em outras palavras, vai ser produzido um carro. O carro ele pertence, vamos dizer, à Volkswagen. A Volkswagen é uma empresa de carros alemã. Porém, em vez de produzir esses carros totalmente na Alemanha, onde os recursos minerais são escassos, o que é que a Volkswagen muitas vezes opta? Vou produzir o motor dentro do território alemão
vou pegar pneus do México e vou fazer a linha de montagem no Brasil. Ou seja, é o mesmo carro, é um carro só. Porém, as etapas de produção desse carro são feitas aqui, em países diferentes. Você pega empresas como a Nike, por exemplo, que produz roupas e tênis. Boa parte dos tênis da Nike são produzidos no Vietnã, são produzidos em Singapura, são produzidos em Taiwan. E por que são produzidos nesses países? Porque as leis trabalhistas desses países são mais flexíveis, exigem salários menores e assim a Nike ela se beneficia, porque quanto menos ela gastar na produção e quanto mais ela obter de lucro, melhor para as ações da empresa. Então a gente vê essa dinâmica. Lacoste, por exemplo, é outra empresa também que a gente pode citar. Se você pegar camisas da Lacoste, você vai ver que lá está escrito Made, muitas vezes em Peru. Por quê? Porque o algodão peruano ele tem uma boa qualidade, é mais barato e também a linha de produção dentro do Peru é mais barato do que se fosse feito na França. Então a gente vê essa descentralização, essa tudo em prol de quê? Do aumento da produção e também dos lucros por parte das empresas. E isso aí, pessoal, por sua vez, também tem acarretado em quê? Tem acarretado também na questão do aumento da informalidade. Ou seja, existem diversas vagas de trabalho, porém nem todos os trabalhos necessariamente são empregos. Se você vê, por exemplo, o Brasil mesmo, a gente está vivendo uma onda muito grande de informalidade, onde o trabalho é constante, porém as carteiras assinadas ou os contratos temporários já não são mais uma via de regra. É aí, por exemplo, que entra a necessidade, vamos dizer, do empreendedorismo, que é olhar para o ambiente, esse ambiente de flexibilidade gerado pela terceira fase da Revolução Industrial e procurar no meio dessa instabilidade, onde os empregos não são mais via de regra, como era, por exemplo, na segunda fase, e procurar maneiras de obter lucros ou de achar maneiras de trabalho em meio a esse sistema. Desde já agradeço pela atenção de todos e desejo a todos um bom estudo. Ok?